Meus amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, nesse dia glorioso. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Semana passada tivemos alguns imprevistos e não pude ter feito a mensagem bíblica do dia, ter gravado a mensagem bíblica do dia, mas estamos aqui de volta nesta manhã de segunda-feira, iniciando aí mais uma semana, e desde já desejo a todos uma semana abençoada para a glória de Deus. E o texto que eu quero deixar para a nossa reflexão está escrito em Gênesis capítulo 4. Quero ser bem breve, versículo de número 2. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Meus irmãos, eu quero falar sobre esses dois personagens, Abel e Caim, como Abel e Caim, os primeiros irmãos a prestar culto a Deus. Quando a gente analisamos isso, essa visão, a gente pode também trazer esses dois personagens, aplicar esses dois personagens como figura da igreja, porque a igreja também ela presta culto a Deus. Em Romanos capítulo de número 12, versículo 2, apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, ele pode prefigurar claramente a igreja, porque em Cristo também a Bíblia diz que somos irmãos de Jesus e filhos de Deus por adoção, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então, em Jesus, todos nós somos irmãos. Em Jesus, todos nós somos filhos de Deus por adoção. Então, observando isso, a Bíblia mostra claramente quando esses dois irmãos ele apresenta uma oferta ao Senhor. Posteriormente, essa oferta foi conhecida como oferta pacífica, quando foi implantada a lei mosaica, por meio dos levitas, os sacerdotes, foi nomeado lei, uma oferta pacífica. Um ofereceu dos frutos da terra, porque era lavrador, e o outro ofereceu um sacrifício de uma ovelha, porque era pastor de ovelha, né? Mas a Bíblia mostra claramente que Deus atentou para o ofertante e para a oferta de um, e não atentou para o ofertante e para a oferta do outro. Observando isso, eu parei para analisar, e isso remete a gente quando vamos se apresentar a Deus, como vamos cultuar a Deus. Isso me impactou e eu quero compartilhar isso com você. Porque na igreja atual existe muitos irmãos e todos nós somos irmãos. Só que acredito que metade da igreja remete a Abel e metade da igreja se remete a Caim. Infelizmente, mas dentro do texto você vai entender o que eu quero falar. O problema não foi apenas a oferta que eles apresentaram a Deus, mas foi a intenção da oferta, o coração deles, aonde estava o coração deles. Aí foi a causa de Deus aceitar a oferta de um e rejeitar a oferta do outro. A Bíblia não mostra claramente porque Deus não aceitou a oferta
de Caim. A Bíblia não dá detalhes nesse capítulo 4 de Gênesis, como ele se comportou. A Bíblia só fala que ele se irou porque Deus não aceitou a sua oferta e aceitou a do seu irmão. Então ele teve uma visão de que seu irmão era uma concorrência. Mas a Bíblia mostra em 1 de João, capítulo de número 3, versículo 10 ao 14, diz assim a palavra de Deus: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Versículo 12 diz assim, não como Caim. Observe que era do maligno e matou a seu irmão, e por que causa o matou? Aí a Bíblia diz, porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justas. Então observe que Caim tinha uma maldade, ele já tinha aquela malícia, aquela maldade. Então ele se apresentou a Deus e Deus sabia como é que estava o seu coração. Estava cheio de maldade. Já o seu irmão tinha obra de justiça, ou seja, ele praticava o bem, praticava a justiça. Claramente entendemos isso. Isso fez com que Deus não atentasse para Caim, mas atentasse para Abel e para a sua oferta. E desde já eu abro um gancho para liberar essa palavra. Como é que você se apresenta? Como é que você apresenta o seu culto a Deus quando você se dirige a adorá-lo? Como é que está o seu coração? Você vai apenas para a igreja por entretenimento? Você apenas vai para a igreja para passar tempo? Você vai apenas para a igreja para observar a vida do irmão, observar a vida da irmã? Ou você vai para a igreja para adorar a Deus e entregar a sua oferta de adoração, de gratidão, de júbilo, com júbilo e com alegria? Como é que você está apresentando o seu culto a Deus? Porque a gente precisa entender que o mais Jesus fez por nós. Porque ele já morreu e pagou o preço. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o quais pertence a Deus. Observe que a gente foi comprado por um bom preço. E qual foi o preço que a gente foi comprado? 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e o 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradição que recebeste do vosso Pai. Observe que não foi por coisa vã, nem por coisa corruptível, como ouro ou prata. Mas o versículo 19 diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então a gente já foi comprado por esse sangue. Então oferecemos culto, oferecemos oferta de louvor e adoração e agradecimento pelos feitos de Deus. E quando se ajuntarmos nas nossas congregações para ofertar nossa adoração a Deus, a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26, na Nova Almeida atualizada, na NAA. Quando vocês se reunirem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em língua, e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. Então tem ajuntamento de coinonia no culto, de unidade, de comunhão entre os irmãos e adoração ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é digno de receber toda a minha adoração,
toda a sua adoração a Ele. Receba essa palavra, parece ser uma mensagem simples, mas ela vai te dar um norte e uma direção para que você aprenda a se posicionar na casa de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, porque em Cristo somos irmãos e fomos chamados para oferecer sacrifício de louvor a Ele.